Bom, colegas, eu acho que eu gostaria de passar a plateia para uma rodada de questões, de perguntas aos palestrantes, porque eu acho que esse momento é ímpar de poder aproveitar, né, os efeitos, né, em vocês dessas 3 brilhantes falas e com recortes que eu gostaria de fazer no encerramento da mesa, mas eu gostaria que vocês também pudessem ter esse espaço de voz aqui. Tá? Então, uma rodada de questões, a gente ainda tem alguns minutos para trabalhar de manhã. Acho que fizemos uma rodada, sim, e aí depois a gente volta para a mesa, tá? Então, quero agradecer aos palestrantes e reitero as questões que a Sônia trouxe, são brilhantes, né? Eu fiquei muito impressionada com a palestra do professor Ronay, fiquei com a palestra dos 3, igualmente, mas o professor Ronay colocou algumas coisas que tocam diretamente na minha área de atuação, né? E eu gostaria de colocar algumas questões. Primeiro, em relação à questão da língua paterna, eu vou só levantar assim algumas, língua paterna e língua materna, né? Então, tendo essa presença, né, dessas 2 línguas. E depois quero trazer também aquela ideia das 7 áreas, né, onde a área da experiência estética está listada como quase que em isolamento também, né? Eu sou da área da experiência estética, diretamente eu sou da área de artes visuais. E aí, então, eu quero trazer a questão justamente dessa área da experiência estética, tentando, porque antes de colocar dessa área, gostaria de mencionar também que o professor, sendo da área da filosofia, trouxe o ponto de vista da matemática, trouxe o ponto de vista do outro, né? O que eu achei muito coerente, visto o raciocínio lógico também fazer parte, né, tão ativa do desenvolvimento da filosofia, né, como um dos seus eixos principais. E aí eu venho com essa área marginal, né, a experiência estética, aparentemente marginal, né? E aí eu quero tratar um pouco dessa arte marginal, trazendo um conceito de desvio, né, e apresentando um pouco essa relação desse conceito de desvio, justamente dentro dessa perspectiva do sujeito, de um sujeito da linguagem, né, e trazendo, talvez, um conceito de Maturana, que seria o conceito de acoplamento, ou talvez diferenciando um pouquinho o conceito de cópula, e tentar, nesse desvio, uma cópula entre a linguagem paterna e a linguagem materna, né? E que talvez, justamente, seja a experiência estética a que promova isso, né? Porque trabalhamos justamente com uma linguagem paterna, né? O nosso exercício é o exercício dessa linguagem paterna, mas em cópula direta com a linguagem materna. E aí, como que ela fica numa área tão marginal, né? Já que ela perpassa todas as outras áreas, nesse sentido desse desvio ou desse acoplamento. Aliado a esse acoplamento, eu quero trazer, já que eu sou da área de artes visuais, a ideia justamente dessa visão estereoscópica que nos corresponde e que também faz, de certa maneira, eu vou trazer a mesma palavra, apesar de não ser, mas essa cópula entre os nossos 2 olhos e que tem que se dar como um, mas que não é um, e que não é o olho da máquina fotográfica, mas que é o olho da visão estereoscópica, que é sempre esquecido e que é dado como um, né, eliminando a linguagem materna, né, desse estado de conhecimento. Então, é um pouco... Desculpe se foi complexo, mas eu gostaria de ouvi-lo nessa
Obrigada, Umbelina. Mais uma outra... Vamos fazer uma rodada, aí depois a mesa volta para a mesa. Alguém? Não? Enfim, precisa tempo, né? Pra... Então, acho que passo para a mesa, então, a partir dessa questão levantada pela Umbelina. Sim. Ok. Professora Umbelina, obrigado pela reflexão. Mais do que uma pergunta, é uma provocação para a gente pensar um pouco mais sobre o tema. Evidentemente, eu diria assim, e me parece que a sua compreensão é a mesma minha, ou seja, trata-se de como é que nós recebemos no nosso trabalho pedagógico o princípio do acolhimento e o princípio do corte. De forma nenhuma eu quero sugerir que aquela linha, né, que há entre o conhecimento da vida cotidiana e o conhecimento curricular é uma linha forte, é uma linha com muitos tons de cinza, é uma linha cujo desenho, inclusive, deveria fazer curvas para abrigar, por exemplo, a discussão sobre a questão do conhecimento da matemática, né? De que maneira um conhecimento tão complexo e sofisticado, nós, trabalhando bem, conseguimos fazer essas conexões e amenizar e mostrar essas reentrâncias que fazem com que o conhecimento da matemática tenha ligações importantes com o cotidiano. A ideia de áreas, então, é para mapear, não no sentido do isolamento, evidentemente, nenhuma das áreas, mas no sentido de nós reconhecermos aquilo que a gente chamaria de a especificidade de cada dimensão da experiência humana. O Wirst e qualquer pessoa que as proponha, quando está de boa consciência, nunca imagina, sempre parte da ideia de uma certa unidade do espírito humano. Nós somos um só, somos uma pessoa, né, que tensiona certas áreas de experiência em função de demandas específicas, né? E, portanto, repare que a expressão dele é cerca de 7 áreas e tal. Então, em nenhum momento a gente quer sugerir e aceitar a ideia de que alguma dessas áreas possa ter alguma marginalidade em relação às outras, e é lamentável quando alguém, digamos, imagina esse tipo de... Então, sim, a ideia é de que você tem um processo espiralado de cópula entre língua materna e língua paterna, um processo espiralado de demanda nossa por esclarecimentos e informação em áreas, mais áreas do que outras, melhor metáfora do que o fato de que todos nós achamos que aquelas pessoas que nos ajudam a corrigir a nossa saúde, a resolver problemas de saúde, tipo os médicos, é muito bom ir no médico quando a gente precisa, né? Eu costumo dizer isso sobre a aula de filosofia. A filosofia é muito bom, mas não quer dizer que você tenha que ficar fazendo filosofia 24 horas por dia. A gente fica meio maluco se achar que tem que levar a vida inteiramente examinada em todos os momentos, né? Aquela frase que uma vida não examinada, né, não merece ser vivida. Peraí, a gente tem que escutar isso de uma maneira assim, mas não dá para ficar examinando toda hora, né? Então, o comparecimento e a expansão e a presença dessas áreas é que é toda uma arte, digamos assim, de combiná-las. E só que há fases, há momentos na vida em que provavelmente a atenção para com uma área mais do que outra pode ter uma importância muito grande. Eu costumo dizer que, por exemplo, o enamoramento, né, quando nós caímos na situação de enamoramento, vou dizer claramente,
o primeiro amor. Quando a gente tem o primeiro amor na adolescência, vai ser o primeiro momento em que a chamada experiência filosófica acontece no próprio corpo da gente, porque a experiência filosófica é sempre uma experiência, ela tem uma exigência de você pensar as coisas como um todo, né, grandes conceitos, um balanço geral de certos, né, grandes temas. Quando é que isso acontece na vida de cada um de nós? Quando é que aconteceu na vida de cada um de nós? As crianças não fazem filosofia nesse sentido, porque as crianças brincam e se divertem. Agora, na adolescência, chega um momento que, quando você tem o primeiro amor, você diz a seguinte frase: você é o sentido da minha vida. Se você me abandonar, a minha vida não faz mais sentido. Repara na frase: o sentido da vida como um todo, a gente projetar assim numa pessoa ou depois numa ideia. Então, nesse momento, a experiência filosófica ela passa para ter uma grandeza muito grande. A diminuição da experiência estética, ou o envelhecimento da experiência estética, é uma experiência cotidiana. Nós temos, como diria o Adorno, um processo de regressão auditiva brutal, né, se a gente se expõe e não tem um processo de enriquecimento, né, da audição musical. Então, trata-se, sim, eu diria, de promovermos sempre esse processo espiralado, em que você não tem a primazia de língua materna sobre língua paterna, pelo simples fato de que a língua que nós falamos é a língua materna, mas ela está permanentemente sendo enriquecida pelo nosso atravessamento nas diversas áreas, pela língua paterna. Lígia? Marcos? Mais alguma colocação? Não? Sim? Voltamos ao trabalho do corpo pela manhã, né? Sim, não, não, sim. Então, e eu também. Vamos tentar agora aqui, então. Bom, não sei, se eu escuto bem, eu acho que a gente pode, né, dar, assim, por concluído o trabalho, mas eu gostaria de antes tentar desenrolar um pouco, né, porque eu comecei, assim, à medida que fui ouvindo a Lígia, depois o Ronai e o Marcos, fui vendo o quanto, né, ainda é pouco tempo para tomar distância da organização do seminário, mas as mesas, de fato, elas dialogaram hoje pela manhã aqui também, elas estiveram presentes, né? A primeira mesa, tensões, desafios e paradoxos no ensino atual, né? Eu acho que a gente viu já, né, desde da atividade com o corpo, hoje pela manhã, colocada, né, essas questões. Depois, ontem, a mesa 2, imagens, tramas e narrativas da educação contemporânea. Eu acho que a gente viu aqui muito o que ontem os colegas trouxeram, os 4 colegas trouxeram na fala, né? Inclusive, esse é o recorte que eu acho importante aqui de fazer da fala do Marcos, o quanto teve de narrativa nessa proposta de trabalho com os alunos, de tu perguntar para eles o que é o retângulo, né? Então, a gente vê claramente a narrativa vindo antes do conceito e da definição, né? Se pergunta o que é isso, e aí, né, o aluno, então, narra, né, o que ele está vendo e lendo ali na imagem. Então, é uma leitura, né, da imagem, da narrativa aí presente. Achei isso muito bacana. E o volume, então, quando tu perguntas, eu acho que tu gostasse disso, e eu acho que também, né, ficou muito clara, assim, a interlocução com a mesa de ontem, quando a professora de literatura propôs lá um soneto do Vinícius de Moraes, né, e o aluno estava nessa fase de namoramento, um adolescente, né, e foi perguntar para ela o que ele escrevia para namorado, como é que, né, porque o trabalho dela era com a escrita literária. E aí ela colocou, não, tu é que tem que escrever, enfim, né, mas aí ela trouxe um soneto do Vinícius e o aluno leu, e daí depois, bom, e aí o que tu achou? E aí ele disse, bom, professora, a expressão, olha como ele leu posto enquanto chama, não vou ler aqui, mas posto enquanto chama, aí ele disse, não, professora, que tal aquele posto de gasolina, eu acho que tem posto de gasolina, e ele não lembrava da expressão posto enquanto chama, né?
Então, aquilo a gente aqui riu bastante também. E a mesma coisa, o volume, né, a unidade de som, é como, né, a leitura possível de fazer. Né? Então, acho que né, o zero aberto, o Humberto, então, né, o Humberto, acho que essa é uma coisa muito impressionante. Assim, né? E da fala do professor, claro, janelas, eu acho que são janelas mesmo, né, que se abrem para a gente fazer a intersecção, né, das imagens com o conceito, do conceito com a narrativa, né, dos alunos e assim por diante. E o professor Ronay, sim, o senhor acabou dizendo agora, né, que Sócrates tinha razão, mas que bom, seria uma loucura a gente exercer isso, só sei que nada sei, ou se interrogar sempre, né, a vida toda. Mas ontem, não, no primeiro dia, na mesa em que participou o professor José Sérgio Carvalho, ele também trouxe uma perspectiva da filosofia da educação, que ele também é, né, da área da filosofia da educação, e é muito, assim, foi muito boa também a conferência dele, a palestra dele, porque nos ajudou a ver a importância, claro, a gente já sabe dessa importância da filosofia, mas da filosofia como atividade reflexiva, como interrogação, e também, claro, evidente como disciplina. Eu concordo com o senhor, a disciplina, eu acho que ela, né, não se elimina ela assim pela interdisciplinaridade, e nem é essa a função da interdisciplinaridade também na organização curricular, né, é como pôr as disciplinas em intersecção e tal. Mas aí ele disse, né, que a questão é da gente não aceitar imediatamente as coisas sem maiores considerações, né? Jamais aceitar, né, comportamentos ou, né, ou mesmo as políticas públicas, porque ele estava falando também disso, das políticas públicas em educação, e que a gente não cedesse à pedagogia do momento, né, mas que buscasse uma pedagogia da dignidade. Eu achei isso bárbaro, assim, que tem a ver, sim, com a presença da importância da filosofia como essa atitude investigativa, né, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Então, e aí ele propunha isso, que a filosofia não tem um estoque de respostas, né? A gente se interroga, mas ela não vai nos fornecer respostas. O que ela pode nos oferecer é um modo de interrogar, né, um modo de interrogar a educação. Eu acho que foi isso também que eu senti na sua fala. Né? E, bom, para minha estimada e cara colega Lígia Victor, sabemos do quanto, né, Freud teve uma marca inovadora, mas mais do que inovadora, transgressora como pensador da cultura. A dificuldade que Freud teve em dialogar com a sua ciência da época, com a medicina da época, a dificuldade que teve de ser aceito na universidade ou nas universidades, né? Mas ele introduz, segundo o Foucault, que também é outro autor que circulou ontem bastante por aqui pelas falas, que Michel Foucault disse que 3 pensadores para ele, né, produziram verdadeiras, como é que é a expressão, me ajudem, práticas, criaram discursos, foram, né, pensadores que criaram novos discursos, mais ou menos isso. E aí ele cita o Marx, né, o Karl Marx, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e o Freud. Né, e Foucault escreveu isso, né, que são discursividades que esses 3 pensadores trouxeram totalmente novas e transgressoras, né? Marx em relação ao social, Nietzsche em relação à moral, digamos assim, e Freud em relação ao sujeito, né? Produzindo essa divisão e essa fratura, né, entre o sujeito da consciência e o sujeito da inconsciência. Bom, enfim, então, Freud foi esse pensador, mas Jacques Lacan também. Né? Eu acho que Lacan, a Lígia trouxe esse momento importante para nós aqui no seminário, de ver o quanto a topologia ajudou, né, a formalizar, né, a psicanálise para Jacques Lacan, e o quanto ela também, a topologia, pode nos ajudar a formalizar,
né, a nossa interdisciplinaridade, né? Quer dizer, como que se pode, né, trabalhar com essas noções de espaço, fluxo, borda, né, um dentro e um fora, que não é um dentro e um fora, que é uma ilusão pensar que estamos fora, né, nós estamos dentro, né, sempre do mesmo espaço, né, em tempos diferentes, mas estamos dentro. Mas eu queria concluir, assim, eu acho, com a fala da Lígia, com uma contribuição que eu acho super rica também para a história, para os historiadores das religiões, que esse pensador, o Michel de Certeau, né, ele também é um pensador que a gente tem utilizado bastante já aqui no campo das licenciaturas, já desde a década de 90, que ele nos ajuda, né, a pensar o cotidiano, esse cotidiano, a vida cotidiana e a vida do cotidiano da escola. Mas ele também foi psicanalista, digamos, não sei se com clínica todo o tempo, mas ele era um historiador das religiões e também, né, fez uma formação em psicanálise. E ele orientou um trabalho de uma colega nossa, antes de morrer, né, ele já faleceu aí, não me recordo bem agora, mas, enfim, né, uma colega nossa, Eliane Marta Teixeira Lopes, que eu acho que é da UFMG, né, e na verdade, ele orientou uma francesa, Mireille Sifali, que veio para o UFMG fazer um trabalho, um pós-doc, alguma coisa no UFMG, e a Mireille conta, né, a experiência dela com o Michel de Certeau como orientador. E, então, em um dado momento da defesa da tese dela, o Michel de Certeau disse para ela mais ou menos isso que eu vou ler, vou recortar, vamos ver se fica claro para vocês nesse momento. Ele diz assim: há a noção de aplicação no trabalho dela, a Mireille Sifali estava fazendo um trabalho também, ela é historiadora, né, mas fazendo uso de alguns conceitos da psicanálise, e ele diz, há a noção de aplicação e o fato de que a psicanálise, desde suas origens, né, quando nasceu, quando das primeiras discussões de Freud, os primeiros debates, sempre se desenvolveu fundamentalmente no campo do outro. Eu diria que justamente o que me parece interessante, enfim, é um dos aspectos segundo o qual a psicanálise, na sua história, é fundamentalmente do tipo histórico, já que não deixou de ser, ao mesmo tempo, alterada e alterante. Aí ele, então, fala de um texto do Freud, Totem e Tabu, né, então, para colocar e explicitar essa questão, ele diz assim: há, então, uma relação, quando a psicanálise está nessa posição de alterada e de alterante, com as outras ciências, há, então, uma relação entre duas faltas. Aquilo que no antropólogo falta de psicanálise e o que no psicanalista falta de formação etnológica. Enfim, isso você, no caso para a orientanda dele, isso você deixa um pouco de lado. Isso pode ser interessante desenvolver no futuro. E eu acho que é isso que nos falta desenvolver no futuro, dentro desse espírito do pró-docência, que é justamente pensar a organização curricular, a interdisciplinariedade nas licenciaturas. Falta, né, nós, enfim, podermos operar com essa relação entre as disciplinas de dupla falta. O que falta nas ciências humanas, a matemática pode, quem sabe, né, contribuir, e o que falta na matemática, quem sabe, né, nós podemos, né, contribuir, e assim por diante a psicanálise também. Então, é trabalhar com a noção de falta, senão não há interdisciplinaridade. Eu acho que pode haver um diálogo de surdos e mudos, mas não é um diálogo, né, entre as ciências, né. Enfim, sem alongar, era isso que eu tinha, né, a dizer sobre o trabalho, os efeitos da mesa, né, em mim. E também já queria aproveitar, eu não vou poder participar do encerramento hoje à tarde, eu tenho um outro compromisso, já assumido há mais tempo, e dizer assim que foi uma alegria imensa, né, poder, nesses 3 dias, estar participando com gente de todo o país, né. Hoje estamos em poucos aqui, mas porque o pessoal já foi embora, muitos foram embora.
outros vieram só para apresentar os seus trabalhos, né? Hoje vieram outras pessoas, só hoje, também no sábado, enfim, tivemos aí um fluxo, né? Um fluxo de pessoas também nesses 3 dias. Então, enfim, eu quero agradecer muito a participação de todos. A Umbelina tem algo a dizer sobre o encerramento, é isso? Temos Então, mais uma pergunta. bom, eu achei que a gente estava encerrando, né? A Desculpe, partir da eu sua não vi. fala surgiu mais A partir da minha fala, então estamos abertos a isso. Então, talvez eu, não sei, vamos ver. Por favor, vamos ver, então. Seu nome, enfim. Eu sou Marceli, sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Trabalho com a disciplina de estágio supervisionado no curso de matemática. E sou coordenadora do projeto PIBID interdisciplinar. Então, esse ano foi o primeiro ano de coordenação desse projeto, mas, ao longo do meu trabalho na universidade, eu sou formada em magistério, atuei na educação básica, e agora sou professora na universidade, e a minha preocupação é com formação de professores. E aqui me parece que a mesa está composta assim, por temas que tocam a formação de professores. Na minha leitura, o professor Marcos abordou a questão institucional, da organização institucional. A professora, falando da psicanálise, toca na questão do sujeito, né? E o professor falou da questão curricular. Então, são coisas muito pertinentes à formação de professores. E a minha pergunta, porque na abertura o professor que fez a abertura falava de crise, e a gente, enquanto envolvido na formação de professores, a gente fica muitas vezes se questionando, né, qual é o caminho, se avaliando, buscando novas formas, novos pensamentos para que essa formação aconteça, né, de uma forma mais completa. Então, eu gostaria assim, de perguntar, a minha pergunta para os integrantes da mesa, em relação à formação de professores, o que a experiência, as leituras, nessas diversas dimensões, a gente poderia carregar, né, para a reflexão pessoal, assim, como uma possibilidade de novos caminhos a serem percorridos nessa formação. Obrigada. Então, fico. Marco? Você comentou, seu nome, por favor? A Marceli. Comentou que eu falei do ponto de vista institucional. Então, eu vou seguir nessa linha. Uma das determinações do Ministério da Educação, acho que o Conselho Nacional de Educação, trata da questão das horas de prática que tem que ocorrer nos cursos de licenciatura. Então, tá. Eu vou comentar a respeito de uma análise que eu fiz de um currículo de uma outra universidade brasileira. Tinha lá os nomes das disciplinas. Prática de Matemática 1, Prática de Matemática 2, até o 8. De prática 1 até o 8. Aí vou olhar a súmula. A análise que eu estava fazendo era uma adaptação curricular de uma estudante. Leitura de textos, na segunda. Análise de documentos, Eu comecei, cadê a prática? Então, essa questão é fundamental, ler textos, é fundamental fazer análise de outros currículos, enfim. Mas isso, na minha opinião, não pode estar descolado de uma prática que retorne para a teoria, que faça com que o aluno reflita. Como é que funciona no Instituto de Matemática? Essa experiência que eu relatei das assessorias ocorre numa disciplina que é institucionalizada, ofertada para todos os estudantes do curso de licenciatura e para todos os estudantes do curso de licenciatura noturna. São os 2 cursos. E ali eles fazem, das 400 horas exigidas e sugeridas, não é nem sugerida, é uma exigência do Ministério da Educação, 360 se dão assim, dentro de escola. É mais do que o estágio. Em termos de trabalho dentro de escola, chega a ser superior o número de horas ao estágio supervisionado. Então, isto é uma prática. Eles estudam? Estudam. As disciplinas são disciplinas de 8 créditos. Metade do tempo estão planejando, estudando, discutindo com seus colegas, e a outra metade eles estão lá trabalhando com estudantes.
Eu acho que isso é um caminho. Na verdade, a lei está ali. O que a gente viu, em muitos casos, foi um arremedo em relação a essa proposta. É prática? Então tá, então vamos fazer uma prática realmente com quem? É uma experiência dentro de sala de aula só entre os alunos. Estaria mentindo se eu dissesse para vocês que existe essa prática e só mostrasse para vocês aqui os meus alunos trabalhando dentro de sala de aula. Isso não é prática. Prática é o que a gente faz lá dentro da escola. Obrigada, Marcos. Vocês querem Ronai, em breve? Eu só quero, digamos assim, te dizer que o tema mereceria não outra mesa, muito mais do que isso. Meu suposto é que, de fato, nós estamos passando por um momento assim de consciência de que houve uma perda de memória transgeracional em estudos curriculares no Brasil. E isso deve se refletir, tem que se refletir numa reformulação das licenciaturas, mais ou menos. Eu acho que nós temos que fazer nós, das licenciaturas, temos que fazer um meia-culpa, assim, de que nós tivemos uma desatenção para com a dimensão formacional da licenciatura, muitas eram bacharelados disfarçados. Eu só posso te dizer assim, eu vejo alguns sinais interessantes no horizonte, alguns sinais importantes no horizonte, que surgem em contextos como esse, do PIBID, que surgem em universidades importantes como a URGS. E sim, eu tenho 63 anos, poderia estar aposentado há mais ou menos 10 anos, e me dedico assim 24 horas, não, 24 horas é muito, né? E eu tenho me dedicado intensamente nisso, porque eu vejo assim que nós estamos passando por um clima muito legal, muito diferente, com muito desafio pela frente. Então, não, eu não vou assim, né, também refletir em cima da tua questão, mas, professora, eu acho que ela é fundamental, e pensando nisso, nós temos um desafio que ontem até a professora Umbelina já colocou, se não me engano, em algum momento aqui na mesa. Eu quero dizer, a Universidade e a Corlicem, né, de colocar em marcha agora, logo em seguida, um outro projeto, para além desse, que nós já estamos, né, envolvidos, que é o Prodocência, que estamos dando início, né, agora o trabalho, o PIBID, que já há bem mais tempo, mas temos mais um outro desafio, que é um projeto que vai ele é um projeto caro, porque justamente eu acho que toca, né, nessa questão que você traz, que é como que a universidade, as licenciaturas, podem estar na escola numa via que não seja a via de tudo saber e de tudo conhecer e de tudo dizer ao professor, né? Talvez, não sei, não quero fazer uma crítica aqui, porque seria muito apressada né, o tempo que se tem para dizer isso, mas talvez, como estão fazendo as atuais políticas públicas, né, sobre a formação de professores, sobre o próprio currículo e tal, eu concordo com muitas das políticas, mas eu tenho também algumas restrições ao texto que embasa essas políticas, né, o texto educacional que está ali colocado. Mas esse projeto ele pretende, então, levar as licenciaturas para a escola no sentido de oportunizar um espaço de fala para o professor, né, de escuta. Nós até estamos trabalhando com essa noção de escuta, né, que a gente ainda vai se debruçar bastante para ver, né, se vamos seguir por qual referencial, com que noções, enfim, com quais disciplinas nós vamos dialogar para compor essa noção de escuta. Mas, fundamentalmente, esse projeto pretende isso, né, colocar ao professor uma oportunidade de fala na escola, um lugar de pesquisa. A gente usa também a noção de lugar, né, lugar de escuta, lugar de pesquisa, lugar de criação e de invenção, uma proposta interdisciplinar, com professores daqui da URGS, com professores da escola, toda a equipe de professores, né, da escola, gestão e tudo mais. Então, acho que é nesse sentido de poder ver, né, como que a gente pode trabalhar com os desafios que são postos na educação, para a educação na contemporaneidade. Acho que um é esse, né, ter um espaço de escuta da fala do professor,
Acho que isso, né, não ir nessa relação de tudo dizer para ele, né, porque a gente não sabe tudo, é exatamente isso. Né? Se a gente aceita esse pressuposto de que há falta na ciência, na verdade, nem é a ciência que a gente pode até pensar, eu acho, as ciências. Né? Se as ciências são faltosas, se falta algo ali, né, ela vai no outro buscar. Né? Então, portanto, a universidade, eu acho que também tem que funcionar nessa lógica da dupla falta. Não sei, um pouco isso assim que eu poderia dizer. Né? Enfim, então, acho que agradecer à mesa, aos colegas, a Lígia, Victor, meu carinho, ao Ronai, tanto tempo que eu não ouvia, mas já tivemos aí nos anos 90 muito próximos, também nesse tema das licenciaturas, aqui no fórum, que tivemos o Fórum das Licenciaturas, antecedeu a institucionalização da Corlicem, né? Então, e ao Marcos, meu colega do dia a dia, do cotidiano da universidade. Né? Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Até à tarde para quem vai ficar. Eu, então, já me desculpei. Certo? Ok? Então...